Muito boa noite, eu sou o professor Adelson, da disciplina Gestão Empresarial e Empreendedorismo. Nós temos aí turmas mistas nessa aula de hoje, mas eu começo mostrando o conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje. Para isso, eu uso o mapa de atividades, né? Como toda aula a gente faz. E no mapa de atividades, a gente vai ver que hoje é a nossa segunda aula, 18/10, onde a gente vai falar sobre características de um empreendedor. E eu pedi que vocês hoje trouxessem uma entrevista a um empreendedor, né? Que vocês vão perguntar algumas características do estabelecimento e algumas características desse empreendedor. Daqui a pouquinho a gente vai começar a interagir, eu vou pedir para que vocês possam responder. Como eu já havia comentado, a cada semana nós vamos ter uma atividade. Essa atividade ela vai valer 30%. Ao final, vocês, em dupla ou trio, vão apresentar um trabalho, né, um plano de negócio de um empreendimento, e esse plano de negócio vai valer 30%, 40%. E a apresentação desse plano de negócio pelo grupo vai estar valendo 30% da nota aí. Tá bom? Bom, então, começando já o nosso conteúdo da aula, já que na primeira aula nós não demos conteúdo, nós falamos sobre como é que ia ser a dinâmica da disciplina e os critérios aí de nota, né? E hoje, efetivamente, a gente começa já com o conteúdo. Nossa aula é um pouco mais rápida em função aí, né? Vai depender um pouco de vocês aí da participação. Então, nós vamos estar falando sobre empreendedorismo. Eu já apresentei na primeira aula para vocês, me apresentei e apresentei também o plano da disciplina. E nós vamos ver que a palavra empreendedor, ela surgiu na França, por volta aí do fim do século XVII, início do século XVIII, e ela designava aquela pessoa ousada que estimulava o progresso econômico mediante novas e melhores formas de agir. Esse termo aí, a palavra é francesa, entrepreneur, que quer dizer aquele que assume riscos e começa alguma coisa nova. E aí vem a pergunta, né, que eu faço para vocês. Será que o empreendedor realmente ele assume risco? Quem entrevistou alguém aí? Que pode começar falando para a gente que negócio que entrevistou, quem foi o empreendedor, se foi um parente, se foi um vizinho, e que características que teve. Quem pode falar para a gente? Aberto o Boa noite, microfone. professor. Fui eu que abri. Pode abrir, pode falar. Fala para a Então, gente, não vou. Samuel, quem que você entrevistou? Eu entrevistei um colega meu que mora aqui próximo, que eu não via há muito tempo, mas ele abriu uma barbearia, e Uhum. ele abriu a barbearia justamente por conta da falta de serviços competentes nesse segmento aqui pela região. Ele citou algumas desvantagens em ter o seu próprio empreendimento, e entre elas, ele teve uma que eu declaro na entrevista, foi, eu acho, não sei se a segunda maior que ele falou é sobre, deixa eu ver aqui, é sobre a zona de conforto. Ele falou assim que um dos problemas de ser dono do seu próprio negócio é você ter que é um perigo, né? Você não ter alguém que esteja te monitorando. Você é que se monitora. E se você deixa esse monitoramento de forma mais afrouxado por você, seu dono, eu sou o dono, então eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Isso pode trazer uma zona de conforto que pode não somente diminuir a sua produtividade, sua renda, como também levar você à falência, que você acaba se estagnando, não cresce, não desenvolve e não consegue levar adiante o seu negócio. O outro ponto que ele falou a respeito de ter o seu próprio negócio é sobre a estabilidade financeira, que dependendo da situação,
pode causar, por exemplo, agora que tem a pandemia, como ele é um cabeleireiro, talvez muitas pessoas que tinham medo por conta da Covid não quiseram cortar o cabelo. Tiveram alguma dificuldade por conta disso, de cortar cabelo, e até o momento existe problemas, né, que algumas pessoas, talvez muitos clientes dele, não foram cortar cabelo justamente por causa disso, por causa da distanciamento social e tudo isso. Então, a instabilidade financeira, ou, por exemplo, se caso a pandemia tivesse causado a falência dele, ele não teria outro apoio financeiro, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que tem a carteira assinada, que mesmo tendo poucos benefícios, se ela é demitida, por exemplo, ela tem um seguro-desemprego, ela tem alguns recursos financeiros que ela recebe da empresa por ser demitido. Então, esses são os dois pontos que ele me falou que eu deixei destacar no meu trabalho. Beleza, é isso aí. Então, gente, essa condição que a gente falou aqui na teoria que empreendedor é aquele que assume riscos, é realmente. Mas a gente não vai ver que é alguém que começa realmente alguma coisa nova. Você pode ser um empreendedor pegando uma ideia que deu certo num outro estado, numa outra cidade, ou até mesmo num bairro diferente ou igual ao seu. Né? Então, você pode realmente começar a assumir riscos, mas não necessariamente começar alguma coisa nova. E aí, gente, tem uma condição, né, desse termo empreendedor, que nós temos um diferencial. Tem um empreendedor, né, que é aquele que assume o risco, e tem aquele também que a gente vai chamar de anjo empreendedor ou anjo capitalista, que é aquele que fornece o capital para que alguém, né, pague os juros sobre isso ou ele faz parte do negócio. E aí, gente, a gente vai ver que o processo de empreendedorismo é o processo de criar alguma coisa que já pode ter sido criada, mas de certa forma diferenciada, onde essa pessoa que é o empreendedor, ela dedica tempo, esforço e assume alguns riscos. E riscos que ele pode assumir? Riscos financeiros, riscos psicológicos e riscos sociais. Quem falou aí agora para a gente foi o Luiz Eduardo, foi isso? Quem falou? Samuel. Samuel. Beleza, Samuel, obrigado. O Samuel falou agora para a gente aí. Não, foi o Samuel, professor. Então, foi o Samuel que falou, então, beleza. O Samuel falou agora aí que, por exemplo, esse barbeiro que ele entrevistou falou sobre os riscos financeiros. Por quê? O cara empatou todo o capital dele e se durante a pandemia não tem mais clientes, ele não tem outra fonte de renda, ele acaba perdendo todo o capital investido. Mas quem que entrevistou alguém aí que pode falar para a gente sobre esses outros riscos, risco psicológico e risco social? Quem pode falar aí? Que fez a entrevista que a gente solicitou. Lembrando, gente, que essas entrevistas, né, essas atividades que a gente vai ter semanais aí, vão valer 30% da nota. Quem pode falar para a gente? Professor, tá me ouvindo? Estou sim, Emanuel. O meu exemplo se enquadra no que você comentou de, tipo, não tem que ser algo novo. Nesse caso, a minha entrevistada, ela trabalhava no laboratório de próteses dentárias, já fazia 6, 7 anos por aí, e ela continuou no mesmo ramo, só que, tipo, por conta própria, entendeu? Abriu todo o espaço dela e tudo, e continuou agora por conta própria. Comprou todo o maquinário, todos esses investimentos, entendeu? Sim. Aí tem tudo, tipo assim, que o Samuel comentou, de não ter mais, tipo, uma liberdade, como é que se diz? Ela mesma, tipo, tem dia que ela fala, fica de 7 da manhã a 11 da noite no laboratório, segunda a sexta, isso, às vezes trabalha fim de semana, trabalha feriado, não tem, tipo, um horário pré-definido de trabalho, E tudo aí, por conta gente, dela. por exemplo, meu irmão, ele tem, né, farmácia, é um empreendedor. Ele tem um problema de vida social. A farmácia que ele cuida fica num bairro que ele trabalha, por exemplo, no domingo, de 7 da manhã às 7 da noite. E aí tem uma festa de aniversário, tem um churrasco, né? Não pode ir.
Então, isso acaba tendo prejuízo social. E prejuízo psicológico, o que vocês acham que pode acontecer? Quem pode me dar um exemplo? Professor, tá me Excesso. ouvindo? Estou sim. Pode falar, Pode falar. Matheus. Tá. Em relação à ansiedade, ao estresse do dia a dia, que pode ocorrer vários fatores em relação ao que, o exemplo que o senhor deu em relação ao que tem uma farmácia. Então, ele vai passar por ansiedade, para saber o que está acontecendo, o estresse do dia a dia, o peso da responsabilidade, porque ele tem uma farmácia, ele precisa tocar para conseguir o dinheiro do final do mês, o dinheiro dos funcionários. Então, isso requer muitos riscos até, né? É isso aí. Então, a gente vai ver que ele tem a questão, muitas vezes, de ser o que a gente chama de equipe, né? O empreendedor que é ele sozinho, ele faz tudo. E aí, gente, ele fica doente, o negócio para, né? A gente tem alguns casos disso, e tem isso aí que o Matheus falou também. Então, gente, tem vários riscos financeiros, psicológicos, sociais, mas também tem os benefícios. Quem pode me dizer alguma entrevista que fez aí que notou uma pessoa que é empreendedora que estava animada com a questão do estabelecimento? Quem pode falar para a gente? Ô, Pessoal, professor, vamos participar? é, esse rapaz que eu entrevistei, o barbeiro, ele falou, uma das vantagens de você ter seu próprio empreendimento é porque você constrói o seu sonho. Porque, tipo assim, quando você trabalha para alguém, você está ajudando a pessoa a construir o sonho dela, a empresa dela, construir um império, vamos dizer assim, entre aspas, dela, alguma coisa dela. Mas quando você trabalha para você, você tem o seu empreendimento, você constrói alguma coisa sua, que, que pode até chegar a ser algo grande e ficar de herança para as pessoas que você vai gerar, etc. É isso aí. A gente vai ver, então, que essa condição, gente, tem lógico, as vantagens, as desvantagens, mas tem vantagens. Se não tivesse as vantagens, a gente não teria esse tanto de gente partindo para o empreendedorismo. Alguns partem por conta da perda do emprego, outros partem por conta de uma herança, que é um negócio da família. Outros já largam empresas, até mesmo funcionário bem, vamos falar assim, empregado, ele sai do seu emprego justamente porque ele quer ter uma certa liberdade, ele quer ter as recompensas de satisfação econômica, porque muitas vezes ele ganha mais fazendo, né, tendo uma empresa, ele tem a satisfação pessoal também, como vocês falaram aí, de não ter um patrão, vamos falar assim, mas e aí? É o caso de vocês? Vocês já se viram sendo empreendedores em alguma forma? Quem pode me falar? Já Eu, sim, professor. professor. Pode falar. Pode falar aí. Me falou. Tá, obrigada. Né, quando a pandemia começou, eu tive que trancar o curso, né, do IFES, que eu entrei no início do ano retrasado, né, em 2019. E por não estar conseguindo me adequar, né, ao ensino à distância, sem um computador, aí eu tranquei o curso e por não estar fazendo nada, eu comecei a aprender a bordar e fazer macramê. E aí eu criei uma página no Instagram e comecei nesse negócio, né, e tenho até hoje. Muito bem. E aí, que tipo de vantagem que você teve de você partir nessa empreitada aí, Cassiane? Fala pra gente. A principal é que eu estava trabalhando em casa, né? Conseguia tirar um dinheiro trabalhando dentro de casa. E também conseguia ocupar minha cabeça, né? Com alguma coisa que eu gosto, né? De fazer. É isso. Muito bem. Então, é isso aí, Cassiane. Então, a gente vai ver, gente, que o empreendedorismo, você tem o lado perverso,
que a pessoa depender disso, de muitas vezes consumir recursos financeiros que são dele, da mãe, do pai, né? E ter essa condição financeira. Mas a gente tem também as recompensas de sermos empreendedores. E a gente vai ver que o empreendedor, gente, ele é aquele misto entre inventor e gerente, administrador. Por quê? Ele tem que ter uma certa medida de criatividade para expor os produtos, fabricar os produtos, reduzir os custos, mas ele tem que também administrar, seja os recursos, seja a equipe que ele tem, seja o tempo que ele tem. Então, a gente vai ver que quando ele tem essa criatividade, quando ele tem essa condição, né, de gerenciar um negócio, a junção das duas coisas é um empreendedor. Mas quando ele não tem nem a condição de gerenciar, nem a criatividade para fazer um pouco diferente, ele vai ser um empreendedor que pode ter chances reduzidas de sucesso. E aí a gente vai ver um grande número de empresas que nascem e com menos de 6 meses fecham. Vocês entrevistaram alguém que já passou por várias experiências de abrir e fechar negócios? Quem pode me falar aí? Vamos lá, pessoal. Professor, Oi. eu já tive um colega meu que ele tinha um bar, o bar dele até funcionava perfeitamente, mas devido à pandemia, ele não soube se adaptar e o bar dele fechou. Aí eu conversei com ele, né, porque eu já tive um pequeno negócio, né, eu tenho um pouco de conhecimento. Aí falei com ele que ele tinha que ter se adaptado, ter procurado novos recursos para administrar o bar dele, só que ele não conseguiu colocar em prática, não procurou seguir o novo modelo, né, devido à pandemia, e fechou o bar. E aí, é isso aí, Gabriel, que você está falando, né? A gente vai ver, então, que muitas vezes os empreendedores, eles não têm uma chance de sucesso, gente, justamente por conta da falta de planejamento deles. É lógico que uma situação como essa que a gente está vivendo de pandemia, ela é um pouco imprevista. A gente não tem uma condição de adivinhar que um negócio desse pudesse acontecer. Então, a gente deve, lógico, também se preparar para as coisas que são óbvias. Então, tem muito empreendedor que, por exemplo, começa um negócio, mas ele não separa um dinheiro para uma publicidade. Ele imagina que no primeiro mês o negócio já vai vender o suficiente para ele retirar muito dinheiro, e ele tira e não tem capital de giro no próximo mês para comprar matéria-prima. Ele não reserva um tempo, uns 2, 3 meses de aluguel, como reserva financeira para o caso de não vender nada. Então, a gente vai ver que esses empreendedores, a grande maioria, não é um bom administrador e nem tem condições de inovar no negócio. E acaba caindo, então, nesse lance de abrir e fechar em poucos meses. E a gente tem vários tipos de empreendedores. Empreendedor nato, que é aquele que na maternidade já vende chupeta para os coleguinhas, o cara que tem uma condição de, né, abrir negócios e parece que é o Midas, onde tudo que ele toca vira ouro. Alguém entrevistou alguém assim, que parece que já nasceu vendendo, nasceu sendo empreendedor? Quem pode me falar? Pessoal, ninguém conseguiu entrevistar? Eu entrevistei, professor, mas o cara que eu entrevistei não tem, não, pelo que ele falou, ele não tem essa característica, né, de entrevistador nato. De empreendedor nato, né? Sim.
Estou ainda tentando analisar em que perfil que se enquadra a mulher que eu entrevistei. Mas não seria esse nato, não. Então, mas vamos lá. O nato, gente, é uma condição um pouco difícil, né? Porque, assim, o empreendedor nato, normalmente, você começa a ver durante a infância. Eu moro num condomínio e uma menina, nessa pandemia, deve ter aí seus 8, 9 anos, mais ou menos, ela começou, fez uns cartõezinhos desenhando um cachorro e escrito, né, o nome dela e faço passeios com o cachorro. R$ 1 a volta no quarteirão. E ela sai aí com 10, 15 cachorros por dia, dando volta no quarteirão e ganha dinheiro. Isso é o que a gente pode chamar de empreendedor nato, ver oportunidade onde o negócio todo mundo está vendo, né, que é um trabalho. Mas tem também, gente, aquele empreendedor que aprende, que é o inesperado. Alguém pode me falar aí um exemplo? Um cara que perdeu o emprego, por exemplo, e não tinha como tirar dinheiro e teve que aprender a marra? Quem pode me falar aí? Pessoal, vocês estão muito tímidos hoje. Professor, o meu colega, eu acho que ele é mais ou menos isso aí, se enquadra mais ou menos no inesperado, por conta que ele estava no curso de TI e ele não teve grandes oportunidades de trabalho no curso de TI. E ele começou a namorar e a intenção dele era casar, né? Aí, por conta disso, surgiu a oportunidade dele, por conta disso, ele começou a buscar outras coisas para fazer. Ele até começou a fazer outros cursos técnicos, e nesse meio tempo o pai dele chegou com uma oportunidade para ele, caso que o pai dele tinha um local, que hoje é onde trabalha, que o pai dele deu para ele, falou: você trabalha aí. Aí ele pegou e começou a desenvolver o trabalho dele. Ele não tinha um trabalho com uma boa rentabilidade, e não tinha muita perspectiva onde ele estava, e ele acabou mudando para barbearia. É isso aí. Então, gente, esse é um tipo de empreendedor que a gente chama inesperado. Ele foi pego de surpresa, ele não sabia montar um negócio e, por exemplo, teve que entrar numa dessa por uma questão aí, né? Mas, vamos falar assim, emergencial. Existe também, gente, o chamado serial, empreendedor serial, não é serial killer, não. Mas é aquele cara que começa uma coisa, pode dar certo ou dar errado, mas ele já na outra, mais um tempo ele faz outra, depois ele faz outra, depois ele faz outra, ele vai tentando várias coisas, mesmo que algumas dê certo ou dê errado. Alguém entrevistou alguém assim? Professor, você vai repetir que cortou na internet? Ah, tá. Não, que eu estou falando que alguns empreendedores são chamados serial empreendedores em série, que ele monta um negócio, no mês seguinte já monta outro, depois monta outro, e assim vai sucessivamente. Alguém entrevistou alguém nessa condição de empreendedor serial? O professor, o meu patrão da empresa, ele é talvez um empreendedor serial assim, porque ele investe em várias coisas, que nem eu trabalho no ramo da logística, de cosméticos, cosméticos, renovação parceira, shampoo, essas coisas. E ele faz o seguinte, ele investe na empresa dele, investe em imóveis imobiliários e entre outras coisas, ele investe em vários segmentos diferentes. Eu acho que ele se enquadra nesse segmento de empreendedor serial. Ótimo. Muito bem, é isso mesmo. E aí, gente, tem também aquele que, mesmo não sendo empreendedor, né, tem um negócio próprio, como, por exemplo, a pessoa que está trabalhando, né? Mesmo eu trabalhando numa empresa, eu posso ser um empreendedor. Eu tenho o meu negócio, que é como se fosse um bico, e eu tenho a minha empresa, que me dá ali, mesmo que ganhe mal ou ganhe bem,
mas me dá uma base ali, uma segurança. Vocês entrevistaram alguém assim? Quem pode me dizer? Professor, eu acho que esse já chega a se enquadrar na minha situação mesmo, que eu tenho um trabalho, tipo assim, trabalho período integral, eu tenho estudo, né, geralmente tarde e noite, e eu, tipo, tô tentando criar produtos perpétuos para vender no Instagram, de material digital, Uhum. que atualmente é uma renda, tipo, bem mínima mesmo, é mais uma renda extra por mês. Só que todo dia eu faço um plano, tipo, faço um pouco de planejamento, porque questão de gerenciar rede social, tem que ficar planejando publicações, investimento em anúncio e tudo mais. E é uma coisa que, tipo, tô indo bem devagar, enquanto não me dá uma renda tão boa assim. Mas começar, tipo, quando for começando a escalar por ser um produto perpétuo, minha meta é de ser minha renda principal e talvez até a única renda, entendeu? Uhum. Tá, beleza, muito bom. Bem, e aí, gente, tem também o chamado empreendedor social. Alguém conhece? Sabe o que que é isso? Empreendedor social? Então, eu vou falar, eu sou empreendedor social, eu faço parte de uma organização não governamental que faz formação de jovens aprendizes, né, de populações carentes, né, em risco social, formando esses jovens para o mercado de trabalho. É o tipo de empreendedorismo social, é um empreendedorismo que não visa o lucro, mas ele é uma inovação da sociedade visando empoderamento, visando igualdade, visando projeção social, etc. Isso é o chamado empreendedorismo social. Alguém entrevistou alguém? Ninguém entrevistou empreendedor social, gente? Professor, eu conheço, não sei se se enquadra nisso, mas a empresa mesmo da minha família, do meu tio, ela tem um negócio próprio, um ramo alimentício, e ele também, o meu tio, ele faz sempre doações muito grandes e também arrecadações de alimentos para caridade de crianças. Tipo, ONGs que ajudam crianças, entendeu? Carentes. Não sei se se enquadra o fazer caridade se é como empreendedor social. Seria ou não? A diferença, Emanuel, de empreendedorismo social e caridade é que a caridade você vai lá, ou você sendo voluntário, você vai lá e você, uma vez por semana, ou doa uma coisa material, ou você, por exemplo, ajuda numa atividade. O empreendedor social, ele monta o negócio, ele é responsável pelo negócio. Então, é diferente de uma doação esporádica, uma doação até regular, entendeu? Entendi. Então, o empreendedor social, ele é aquele que faz efetivamente a instituição acontecer. Ele monta a instituição, entendeu? Bom, e o empreendedor por necessidade? É mais ou menos aquele inesperado, gente. Quem pode me falar aí o que é um empreendedor por necessidade? Principalmente os que perderam emprego na pandemia e precisaram, de certa forma, ter uma nova fonte de renda. Como a outra não comentou aqui, que ela começou um negócio no Instagram de vender os negocinhos dela. É isso aí. Seria isso? A gente tem várias condições do empreendedor por necessidade, né? A gente pode ser o cara que, por exemplo, perdeu o emprego, como vocês falaram aí, mas pode ser alguém que também o pai tenha morrido e o pai tenha um negócio e tem que ter alguém que cuide daquele negócio e mesmo não tendo, vou falar assim, vocação ou mesmo eu não estando preparado, eu tenho que cuidar daquele negócio. Então, a gente vai ver que o empreendedor por necessidade,
ele pode surgir, por exemplo, por uma questão de desquite, separação, divórcio. Uma mulher que não trabalhava, tem os seus filhos, e o marido abandona, ou o marido separa, e essa mulher vai começar a fazer bolo, fazer doce, costurar para fora, fazer alguma coisa em termos de negócio, monta uma loja. Alguém entrevistou alguém nessa condição? Professor, o meu não entrevistei uma pessoa assim que o senhor falou, mas entrevistei o seguinte, que ela, por ela não conseguir arranjar um emprego em si, de carteira assinada, tudo, ela teve que montar o seu próprio negócio, que deu até 2 franquias em 2 lugares. Porém, quando ela precisava viajar, ela cancelou para montar em outro local novamente. Eu não sei se encaixa nisso de necessidade. Encaixa? Encaixa. Por exemplo, surgiu por uma condição que a pessoa não estava esperando. A gente tem aqui no estado, gente, a Jaqueline Joia, que é uma loja de renome chique, que surgiu aí, da mulher que separou aí, né? Então, a gente tem aí várias condições que podem provocar que uma pessoa se torne empreendedora. E tem, por exemplo, a questão do herdeiro, né? Não porque o pai tenha morrido, mas é que o pai, por exemplo, decide se aposentar, ou a mãe que tem um negócio, e o filho passa a tomar conta daquele negócio. É o tipo também de empreendedor herdeiro. E aí, gente, dentro desse tipo todo que a gente vê aí, tem aquele também que é o planejado. O que é isso, gente? A pessoa não foi pegada não foi no susto, né? Mas ela se preparou, ela fez cursos, ela antes de abrir o negócio fez um plano de negócio, viu quais são os benefícios, os malefícios, os diferenciais, ela estuda a concorrência, ela aprimora o produto, e aí ela faz, então, uma modificação e antes de começar a produzir o negócio, abrir, ela já tem mais ou menos os riscos calculados. Vocês entrevistaram alguém que teve esse perfil? Vocês estão muito devagar hoje, hein, gente? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar alguns nomes aqui de pessoas e vão ter que me falar quem que eles entrevistaram. Vamos lá, Caio. Fala para mim aí. Vou pegar 3 pessoas. O Caio, o Thales e a Ana Beatriz. Eu entrei na matéria no meio da semana, já tinha passado a sua aula, eu não cheguei a assistir a passada, então nem sabia dessa atividade. Então, beleza. Depois você atualiza lá e eu Não, mando vou por atualizar, e-mail, tranquilo. tá bom? Você tem que entrevistar um empreendedor, falando características do negócio, características do empreendedor, né? Que característica ele tem, e vantagens e desvantagens que ele fala de ter, ser empreendedor, tá bom? Beleza. E você, Ana? Ana e Thales. Boa noite, professor. O empreendedor que eu entrevistei, ele acho que se encaixa mais no empreendedor por necessidade. Era uma mulher, né, que ela estava desempregada, aí ela resolveu abrir uma loja de roupas, porque ela já trabalhava nesse ramo. Ela não trabalhava nesse ramo, mas ela tinha umas peças de roupa que ela vendia nas casas, assim, para as amigas dela, e ela não estava conseguindo achar emprego, então aí ela pensou nessa ideia, assim, de abrir uma loja, alugar um local e começar a venda. Uhum. Muito bom. É isso aí. E aí, gente, e você, Thales, fala para mim. Entrevistou alguém? E aí, entrevistei, professor. Você está me escutando? Tô Boa sim. noite. Boa noite. O tipo de empreendedor que eu entrevistei foi a minha mãe, o professor, que foi por sucessão familiar mesmo. A minha avó seguiu com uma loja de roupa e aí ela acabou passando para minha mãe, entendeu? Aí minha mãe segue até hoje com o mesmo projeto dessa loja e segue até hoje. Já tem aí 3 lojas já. E De essa roupa. loja tá localizada onde, ou essas lojas? Aí tem uma na Serra, uma em Vila Velha e a outra é em Vila Velha também. São 2 em Vila Velha e uma na Serra. Beleza, muito bom. Então, gente, esse tipo todo de empreendedor, a gente vai ver que esses empreendedores, eles têm algumas
alguns mitos e algumas verdades, né? Fato ou fake? Vocês vão ter que me falar. O primeiro mito é o seguinte: o empreendedor, eles são natos, eles nascem para o sucesso. Vocês acham que isso acontece mesmo? Mito. Isso é mito. Mito. É isso aí, gente, é mito. Porque, na verdade, vocês vão ver que a gente pode se preparar para ser empreendedor. O curso aqui mesmo, a gente vai simular que vocês vão abrir um negócio. Vocês vão ter que fazer um plano de negócio para a gente, mostrando, estudando, avaliando, fazendo modificações, verificando custos e depois apresentando lá se é viável ou não. E isso não é uma condição nata, é uma condição que se aprende. Tanto é que o Sebrae tem inúmeros cursos de empreendedores, né? E isso é uma condição bastante comum, o empreendedor ele aprender. Segundo, empreendedores são jogadores, são apostadores aí que assumem risco altíssimo. O que vocês acham? É mito. Nem todos... Mito. Eu acho que nem todos assumem um risco tão grande assim. A gente vai ver que o cara que faz, por exemplo, um brigadeiro para vender na escola, ele é empreendedor. E o custo dele, né, o risco que ele está assumindo, é baixíssimo. O custo de uma lata de leite condensado, um pouco de chocolate, manteiga e embalagem. Isso deve dar o quê? Uns R$15. Então, não é um jogador tão alto assim. Então, a gente vai ver que isso também é um mito, porque os empreendedores, eles tomam risco calculados, compartilham risco e também pode fazer o negócio em partes menores, não precisa fazer uma megalópole, um empreendimento megalomaníaco, não. Né? Terceira, gente, empreendedores são lobos solitários. As pessoas querem ser empreendedor porque não conseguem ser mandado por ninguém e não conseguem trabalhar com outras pessoas, então eles preferem trabalhar sozinhos. O que vocês acham? Mito. Mito, professor. Por quê? Agora me responde. Por que você acha que é mito? É mito porque... Pode falar. É mito porque o empreendedor, ele se autocapacita para ser um líder na equipe e gerenciar os funcionários dele. Então, o empreendedor, ele é a parte fundamental para o negócio dele. Ele tem que trabalhar em equipe com os funcionários dele para conseguir mover a engrenagem da empresa. A empresa dele não vai... Beleza, é isso mesmo. Oi, você está me ouvindo? Sim, estou. É isso mesmo, gente. O empreendedor, por mais que ele seja equipe, muitos trabalhem sozinhos, na verdade, muitos trabalham sozinhos por até não ter condição de contratar gente. Mas a gente vai ver empreendedores que têm 500 funcionários, 1.000 funcionários. Então, não é que eu vou montar um negócio porque eu prefiro trabalhar sozinho. Não, eu posso ter sócios também. E, justamente, gente, o empreendedor ele tem que ser um pouco comercial. Ele tem que desenvolver capacidade de relacionamento com colega, com parceiro, fornecedor, cliente. Então, ninguém vive sozinho. A gente precisa ter realmente esse relacionamento. Outros mitos, gente, é com restrição de experiência no ramo. Isso não é mito, isso é verdade. É muito difícil um empreendedor, gente, que não conhece. Esse conhecer sobre o ramo dele não precisa ser necessariamente trabalhar numa empresa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas conhecer sobre o ramo significa pelo menos pesquisar lojas, visitar concorrentes, verificar como é que é o negócio. Isso eu posso fazer. Se eu vou abrir uma lanchonete, eu posso visitar várias lanchonetes e ver o que erram e o que acertam, para que eu não cometa os mesmos erros e cometa, sim, os mesmos acertos. Né? Todo empreendedor é uma ideia desenvolvida numa garagem, igual o Rick Burgers, né? O Rick's Burger. É mito. Muitas vezes, os empreendedores eles começam negócios grandes, não simplesmente numa garagem como a Microsoft ou como o Rick's Burger. Outra questão. O empreendedor ele precisa conhecer muito de relacionamento, de networking. Sim, ele precisa relacionar com fornecedores, com clientes, com outras pessoas que também possam dar
né, segmento e ajuda ao negócio dele. Outro mito, sorte. Não, gente, é trabalho, é suor. Então, aquele ditado vale. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O único lugar em que a sorte vem antes, né, é no dicionário. A gente vai ver que é preciso trabalhar duro, não é sorte. E é preciso, sim, planejar, fazer, colocar as coisas no papel, verificar antes de tomar decisões, para que esses riscos sejam calculados, para que o empreendedor ele tenha o mínimo de chance da coisa dar errada. Isso que é o que a gente chama de risco calculado. Ah, empreendedor ganha muito dinheiro. É mito. Nós temos empreendedores que não ganham nada, que têm prejuízos, e temos empreendedores que ganham muito no seu primeiro negócio. Ah, trabalhar menos. O empreendedor ele trabalha menos. Se eu fosse empregado, eu ia trabalhar muito mais. Por que vocês acham que isso é um mito? Quem pode me falar? Esse do trabalhar menos, eu conheço um caso que um amigo do meu pai, que ele era caminhoneiro. Aí caminhoneiro já trabalha bastante, né? Viaja muito, essas coisas. E ele abriu uma distribuidora de bebida e falou que trabalhava muito mais, porque era de domingo a domingo, uma carga horária exaustiva. Então, essa é a questão aí. Queria apresentar. Não trabalha menos, não. É isso mesmo. Muitas vezes trabalham muito mais, gente. Então, gente, ser dono de um próprio negócio significa dedicação total. Significa que você, muitas vezes, doente, numa empresa, você apresenta um atestado e seu dia está ganho. Como empreendedor, muitas vezes, você não tem ninguém para te substituir, você tem que trabalhar doente. Porque não adianta você apresentar o atestado e quem vai pagar as contas, né? Então, eu estou querendo mostrar para vocês as características e também o que a gente pediu para vocês entrevistarem alguém, para que vocês consigam começar a ver vantagem e desvantagem de abrir um próprio negócio. Ah, eu preciso usar recursos próprios? Sim, muitas vezes empreendedores eles não conseguem, por estar começando, um financiamento no banco. A gente vai mostrar para vocês os canais de financiamento, os canais de o que a gente chama de anjo financiador ou anjo investidor. Mas a questão é que a maior parte das vezes o empreendedor ele tem que usar recursos próprios, porque ele não consegue empréstimo. Muitas vezes, quando consegue um empréstimo, é de um parente. E aí ele tem que usar esses recursos dele, em vez de conseguir, por exemplo, um financiamento. A família interfere? Sim. A gente até viu aqui, no bate-papo, que o Daniel falou que todos da casa dele são empreendedores, que ele nasceu vendo essas coisas, e provavelmente vai virar um. Fala para a gente aí, Daniel, você consegue abrir seu microfone? Daniel, seu microfone está aberto, mas não estamos te ouvindo, não. Consegue me escutar agora? Agora sim. Alô? Oi, estou ouvindo, Daniel, pode falar. Professor, consegue escutar? Estou sim. Vocês estão ouvindo o Daniel aí, gente? Estamos ouvindo sim. Sim. Ouviu aí, Daniel? Eu acho que ele está com problema no microfone. Bom, gente, então, é isso. Muitas vezes o empreendedor ele é influenciado pela família. Porque, muitas vezes, até inconscientemente, o filho, vendo o pai trabalhar em uma loja, ele também começa a frequentar a loja desde criança e, quando vê, já está trabalhando. O empreendedor nato, gente, ele passa a ser um mito, porque a gente vai ver que várias vezes a gente aprende, né? Hoje mesmo, com a internet, você aprende muitas coisas que antes você tinha que frequentar um curso presencial. E aí você não tem essa condição de empreendedor nato muito, né, evidente. Porque sempre alguém usa alguma coisa. Ter sócios não é bom. Isso é um mito também, gente.
Muitas vezes o empreendedor, ele não conhece de finanças, ele sabe muito bem, um cara que sabe muito bem cozinhar, abre um restaurante, mas ele não entende da parte financeira. E ele pode arranjar um sócio que complementa essa parte que ele desconhece. Então, muitas vezes, nós temos empresas que são 3, 4 sócios, e cada um deles tem uma vocação, cada um deles tem uma condição de complementariedade daquilo que o negócio precisa. E aí, gente, na verdade, o que a gente vai ver que não tem essa dúvida de que seja mito ou que seja verdade, é que todos buscam ser empreendedores para realizar um sonho, seja de sair de uma crise, seja de construir um negócio. É mais ou menos isso que a gente vai fazer vocês viverem esse sonho durante a disciplina. Nós vamos ter que fazer um negócio. E pode ser esse sonho que você tem engavetado aí, Daniel, desde os 12 anos, você vai colocar no papel e a gente vai testar esse negócio em certa escala, né, em laboratório, para ver se ele vai dar certo mesmo. E com isso, a chance disso dar errado no futuro é muito menor. E aí, pessoal, era isso que eu tinha de aula de hoje, que a semana que vem a gente vai começar a falar sobre o processo empreendedor. Como é que começa a escrever esse negócio? Lá no nosso Ava e no nosso Google Drive, vocês vão encontrar uma pastinha que tem exemplos de processos empreendedores. E lá vocês vão encontrar, dentro dessa pasta, 3 tipos de plano de negócio. Um plano de negócio de produto, um plano de negócio de serviço e um plano de negócio de internet. Por exemplo, uma padaria é um plano de negócio de um produto. Um pet shop é um plano de negócio de um serviço. E um negócio pela internet, um Uber, por exemplo, é um tipo de negócio por internet. E aí, vocês vão poder usar esses modelos como referência para vocês construírem o plano de negócios que a gente começa a fazer a partir da semana que vem. A cada aula a gente vai falar um pouquinho. Hoje nós estamos falando de características de empreendedor. Pedi que vocês entrevistassem o empreendedor. Quem não fez essa entrevista vai ter que fazer e me enviar no AVA ou no e-mail. E na próxima semana, conforme a gente sempre mostra, vocês vão ter que ler um caso, seja na internet, seja no... Vocês vão pesquisar sobre o empreendedor, que é o Davi o Camelô. Alguém ouviu falar sobre David de Camelot? O Davi o Camelô? Eu nunca tinha ouvido falar, não, mas eu fiz a pesquisa já e achei bem interessante a história dele. Então, gente, obrigado. Vocês vão ter que pesquisar, né, na semana que vem, dia 25/10, é a nossa terceira aula. Vocês vão ter que pesquisar sobre o Davi o Camelô. Quem é esse cara? O que ele faz? O que ele fez? O que levou ele a ser empreendedor? E podemos considerar esse um cara de sucesso? E qual que é o processo dele de empreender? E a gente vai, então, estudar esse processo também, para que vocês comecem, então, a fazer o plano de negócio de vocês. Vocês já podem, a partir da próxima semana, já começar a definir se vocês vão fazer o plano de negócio sozinhos, ou se vão fazer em dupla ou, no máximo, em trio. Tá bom? Então, repetindo, semana que vem, 25/10, vocês vão pesquisar Davi Camelô. Quem é esse cara? E fazer um relatório sucinto. Coisa de, no máximo, 2 parágrafos aí, tá? Não mais do que uma folha, pelo amor de Deus. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Joinha. Tudo certo. Então, pessoal, por hoje é a nossa aula aí. Eu vou colocar essa tarefa do dia 25 também no grupo do WhatsApp, tá bom? Se ninguém tem nenhuma dúvida, terminamos por hoje aqui. Boa Ok, noite. professor.